Fala pessoal, esse é um vídeo um pouco diferente, tá? Eu vou fazer um pouco improvisado, algumas coisas aqui, mas eu espero que isso seja útil para você, né, que está assistindo. É um vídeo que eu vou falar como é a construção de um sermão, pelo menos como eu faço essa construção, usando o programa Logos. Né? E para isso eu vou compartilhar a tela com você. Vai ser de fato bem prático, o jeito que eu faço mesmo meu sermão aqui, sem muita firula. E você vai acompanhando. E se você tiver alguma dúvida, pergunta aí nos comentários e tudo mais. Eu vou tentar esclarecer com outro vídeo. Mas a ideia agora é mostrar um passo a passo de como eu trabalho um texto quando eu vou estudar para um sermão novo. E é o caso. Hoje nós vamos estudar aqui um de vários cânticos, na verdade de 4 cânticos que tem no início do Evangelho de Lucas. E eu quero conhecer junto com vocês aí a beleza. Eu não estudei nada ainda. Eu posso passar a maior vergonha aqui desse vídeo, porque eu não estudei nada. Eu vou estudar aqui do zero junto com você, tá bom? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui para que vocês também possam acompanhar. Aqui o Logos, né? Primeira coisa que eu faço. Eu abro o Logos e vejo aqui o que tem, né? Essa aqui é a minha tela inicial, eu tirei algumas propagandas, algumas coisas que tinham no meu Logos, e aqui tem a lista de oração, plano de leitura, uma leitura que estou fazendo e tudo mais, né? O Logos dá muita coisa para fazer, dá muita margem aqui, dá para fazer um vídeo só explicando esse painel de controle aqui, mas não é o propósito. Vamos lá, então a primeira coisa que eu faço quando eu vou começar um sermão é abrir a Bíblia, óbvio, né? E vou escolher o texto, né? Aqui eu estava fazendo uma série de sermões aqui em Filipenses. Eu gosto de pregar assim sequencial, tudo isso está grifado é porque eu preguei e separei o texto de alguma forma. Então, é isso aí, tipo, eu acabei grifando bastante. Mas tá, eu não quero ir em Filipenses para mostrar isso, porque Filipenses já está todo grifado, mas Lucas não está. Eu prego muito pouco em Lucas. Quero mudar isso. Mas vamos lá. Aqui tem alguns cânticos, né? No Evangelho de Lucas. E um primeiro dele que eu quero, que é o que a gente vai estudar hoje, é esse daqui, né? Que é o Cântico de Maria, mais conhecido como Magnificat. Né? Magnificat. E então o primeiro sermão que eu tenho aqui é mais esse, é isso que a gente vai trabalhar. Mas tem outros cânticos, né? Tem um cântico aqui de Zacarias, é, tem o cântico dos anjos, né? Que tá esse aqui. Eu acho que é Glória Excelsus, alguma coisa assim. Eu acho que o de Zacarias é Benedictum. E tem um outro cântico que é o de Simeão, o cântico de Simeão. O cântico de Simeão eu não me lembro direito. Eu tenho medo de falar errado. É, eu vou deixar aí na tela o nome aí e vocês vão ver. Né? Mas eu, eu tenho medo de falar errado. Eu tô com o nome na cabeça aqui, mas prefiro não falar do que falar errado. Então vamos lá. E aí fica a dica, né? Vai preparar sermão, eu acho que esse é um dos grandes pontos, né? Se você vai preparar um sermão, a primeira coisa que você tem que ter em mente é: eu prefiro não falar alguma coisa que eu não tenho certeza do que falar errado no púlpito. Isso é sério. Pensa a gravidade, o peso que cai sobre as suas costas de você levar toda a sua igreja a ter uma compreensão errada das escrituras, sendo você aquele que deveria ser o porta-voz e explicar todo aquele texto para a sua igreja. Isso é gravíssimo. Então, tome isso como costume. Né? Então, fale apenas quando você tiver certeza, isso aí vai evitar muita coisa. Bom, já identifiquei o meu texto, eu vou tirar aqui o grifo que eu fiz. Eu gosto de colocar aqui, marcar de acordo com os versículos que eu vou trabalhar, né? Então tá aqui, Cântico de Maria, de 46 a 55. Qual a primeira coisa que eu faço? Eu leio várias vezes o texto. Né? Então aqui eu vou ler uma vez, eu não vou ler todas as vezes que eu leio aqui agora, né? Mas algumas coisas eu faço. Por exemplo, deixa eu ver se eu encontro aqui. Pronto. Uma caneta.
Eu gosto de ler com a caneta na boca. É uma técnica de comunicação, talvez você já tenha visto isso em algum lugar, que você coloca a caneta na boca e você lê o texto, tenta ler o texto o melhor possível. Né? Então você coloca. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. É... Isso aí parece um pouco estranho, né? Você vai falar, poxa, mas vai ficar aí com esse negócio na boca e é estranho, né? É, aqui falando assim. Mas é um exercício de fato que eu vi vários profissionais da área falando, que são bons. E olha, vale muito a pena, viu? Vale muito a pena fazer, porque quando você termina, a sua dicção está muito melhor. Não sei os motivos técnicos para isso. É claro que se aparecer alguém vendo você fazer isso, vai achar engraçado. Os meus filhos adoram quando eu faço isso. Mas tenta fazer isso. Experimenta isso, de fato é bem legal. É, ajuda bastante. Mas tá, eu não vou ler isso assim agora, né? Mas vou ler o texto. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre todos os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Olha, uma coisa muito interessante da leitura, eu fui lendo e fui lembrando algumas coisas aqui. Primeiro, você precisa orar antes de fazer aqui a leitura. É claro, eu estou explicando para vocês, é um vídeo, né? Mas é muito importante ter esse momento de oração antes da leitura e durante também, né? Durante o sermão, às vezes tem alguma ideia que ficou um pouco confusa, ore. Isso é sério, ora mesmo. Isso aí ajuda muito você. Mas tá, aqui, quando nós nos deparamos com esse texto, o ideal é que prestemos atenção nos verbos do texto, em alguns substantivos, para que a gente consiga entender o que o autor queria dizer e como foi feito isso. No entanto, essa é uma tradução. Aqui eu estou na tradução Almeida Revista Atualizada. Portanto, outra coisa que eu gosto de fazer depois de ler várias vezes, eu creio que umas 20 vezes, assim, lendo devagar, tá? Quando você lê assim muito rápido, você não presta atenção nas palavras. Então tenta ler devagar. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Não tenta ler. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Não faça isso. Isso vai atrapalhar a sua dicção, isso vai atrapalhar na hora que você for pregar. E vai atrapalhar também você de conhecer melhor o texto. Então, quando você estiver aqui preparando o seu sermão, leia devagar, cada palavrinha, bem devagar, tenta encontrar a entonação para que a sua leitura seja fluida, e isso é muito importante, principalmente para um sermão, né? Um pregador que não conhece o texto ou que fica gaguejando durante a preparação do seu texto, esse pregador ele demonstra que não fez esse processo com toda certeza. Então estamos aqui, Cântico de Maria. Esse título, você já deve saber, ele não está no original, né? É um título colocado por quem organizou essa tradução aqui, a Almeida Revista Atualizada, tá? Então vamos lá. Depois que eu li as 20 vezes, eu creio que você já leu, tá craque, né, tal. E aí eu entro aqui na comparação de texto. Você pode clicar e arrastar para cá, ó, e ficam duas telas. Ou você pode colocar aqui do lado dele e vira uma aba, ó. Mas eu quero colocar aqui, tá? Então aí você vai poder comparar com outras versões. Aqui tem a NVI, nova versão internacional. Tem aqui a tradução brasileira de 2010, ela é surpreendente boa. Aqui tem a versão da Ave Maria, e sim, é legal de comparar.
A NTLH é boa só para você analisar e algumas coisas assim, mas ela tem bastante coisas a ser criticadas, mais críticas do que elogios. E a NA também, a nova versão, é a nova Almeida atualizada, né? A nova versão da Almeida Revista atualizada. Então é basicamente a ARA atualizada. Tendo em vista que a ARA já tem mais de 60 anos, né? Então precisa mesmo de uma atualização. No entanto, a gente acaba decorando um monte de versículo aqui na área e a gente gosta dela. Então é muito legal fazer essa leitura de todas essas versões e perceber quais são as diferenças entre elas. Por exemplo, aqui, vamos no versículo 46, que é bem curtinho. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Na NVI, então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor. Aqui já não tem o A. Disse Maria, já não tem o então. A minha alma engrandece ao Senhor. E Maria, opa, aqui já tem o I. Será que tem esse I no original? Provavelmente tem. Aqui Maria disse, minha alma glorifica ao Senhor. Então Maria disse, aqui só tem então Maria disse, e aqui ele dividiu, colocou a outra parte do versículo para baixo, olha, a NTLH. E a NA, então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor. Como tem um outro método aqui bem legal, que eu costumo usar, que são esses dois ícones aqui, ó. Então primeiro você clica e ele vai ficar azulzinho assim. E aí ele vai mostrar o que tem de diferente com a versão anterior. Então, por exemplo, então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor. O minha aqui está diferente do a minha, né? Então ele está 27% diferente do versículo da Ara. Aqui o que está em azul é a diferença, tá? Ele está 18% diferente, aqui está 48% diferente, aqui está 63% diferente e aqui está 17% diferente da ARA, tá? E se você clicar nesse outro aqui, ele vai riscar aquilo que tá da ARA, né? Então aqui ele vai pegar esse versículo e vai colocar em azul o que é acrescentado no outro versículo e vai riscar aquilo que não está nesse versículo. Então aqui, ó, bem-aventurada aqui colocou, feliz é aquela. Então ele vai mostrando aquilo que foi retirado deste versículo principal, sempre tendo a ARA aqui como base. Claro, você pode trocar, você pode colocar NTLH como base, não recomendo. Você pode colocar NAA como base, enfim, você pode escolher qual que for. E isso é muito bom, isso ajuda muito e vale muito a pena fazer isso, né? Olha, só de você fazer isso, só de você pegar e aqui comparar os textos, isso vai já te colocar na frente, assim, anos-luz do que você poderia fazer lendo só o texto na tradução escolhida. Mas assim, anos-luz, só essa análise você já está muito bem na fita, assim, sério. Mas existem mais coisas que você pode fazer para melhorar essa leitura. Então vamos lá. Outra coisa que eu faço comparei os textos, legal, agora eu quero entender melhor o texto. E aí eu venho nessa ferramenta aqui chamada Guia Exegético. E eu jogo aqui e eu vou colocar aqui o meu texto, que é Lucas de 46 a 55. Eu gosto de copiar e colar, mas você pode só escrever, né? Você vem aqui, copia e cola e dá e espera ficar marcado aqui embaixo e clica. Pronto, já está aqui. Aqui tem algumas informações e aqui você pode ainda adicionar mais, tá? E aí depois você pode olhar, né? Com calma. Não dá para mostrar tudo agora. Mas a ferramenta que eu uso aqui é a palavra por palavra. Então você clica aqui e ela vai te dar o texto, por exemplo, o versículo 46, mas vamos naquele que a gente estava analisando. Qual que era? Era o versículo 46. É isso mesmo? Olha só. Então era o versículo 46 que nós estamos analisando. Deixa eu tirar aqui para ficar mais fácil. Que aí a gente vê que na NTLH ele levou para o outro lado e alguns colocaram e Maria, outros colocaram disse Maria, outros colocaram então disse Maria. Vamos ver o que diz aqui no original. Aqui, deixa eu só fechar tudo isso aqui.
Eu gosto deles todos fechados assim. Kai Eipon Marian Megalino Ro Pske Ego Ro Kyrios. Então basicamente é isso. E aí você clica aqui. Aí aqui embaixo tem Kai, primeira letra. E aqui o Kai, no Lex, ó, aqui tem o Strong, serve como e, também, até mesmo, realmente ou mas. E aí você consegue entender porque algumas traduções colocam e Maria, outros colocam então Maria, ou também Maria, até mesmo Maria. Então faz sentido ter alguma diferença aqui nessa tradução por conta dessa conjunção. Bom, aqui é um versículo só, né? Então aqui ele coloca letra por letra para você ir desfrutando, né, da palavra. Se você clicar aqui, você vai ver os usos da palavra, o significado, tradução da Septuaginta, raiz, significado, exemplo de uso, participantes da cláusula, frases, lema em passagem. Você consegue ver muita coisa, relacionamentos gramaticais. Então, assim, tem um universo de coisa para você poder analisar uma só palavra, né? Uma só palavra, você tem um universo de coisa para ver. Tudo isso ajuda no sermão, para você ter certeza que é aquilo que está falando no texto, né? O mais próximo aqui da linguagem, da língua original, né? E aqui a gente está usando o Nestle Aland Greek New Testament. É horrível, né, meu inglês, mas a gente vai tentando, né? Edição 28. Pronto. Eu uso aqui o guia exegético mais para isso. Eu dei uma passeada por aqui. Você pode passar para frente, né, para quando você estiver vendo aí. Mas basicamente isso, palavra por palavra. Você vai fazer isso com todos os versículos, ok? Todos os versículos. Você vai passar por aqui e vai indo todos os versículos até acabar. Terminou? Beleza. Aí o que eu faço? Eu venho aqui em comentários. Deixa eu fechar aqui o que eu abri. Pronto. Eu venho em comentários. Eu tenho alguns comentários. Por exemplo, eu tenho o Hendrickson. E eu gosto muito, pra mim é um dos melhores, talvez o melhor comentário que eu tenho. Eu gosto muito mesmo, é o que eu mais uso. O Hernandes dificilmente eu uso, mas eu coloco aqui também. Aqui tem o comentário da Reforma, que é muito bom. E aqui tem o do Osborne, que também é bem legal. E aqui você tem o comentário de esperança. Bom, eu tenho outros comentários aqui. Uma coisa legal de comentários também é esse aqui, foco e desenvolvimento. Eu vou clicar para mostrar para vocês. Bom, eu vou clicar só nesses. Daria para pegar alguns outros aqui para ter como base, mas eu vou ficar só por isso por enquanto, tá? Então vou fechar aqui. E aqui você pode separar por prioridade, por série, por autor, por denominação. Aqui a denominação presbiteriana, reformada, anglicana e tal. Você pode mudar, tá? E eu fecho. Comparar versões, construções gramaticais, tá? O que eu mais uso aqui também, se tiver algum objeto bíblico específico, eu clico aqui para ver, né? Então aqui, trono, eles dão alguma alusão para que você consiga entender, e passagens bíblicas, né? E o legal é só de passar o mouse e já te mostra aí qual é a passagem. Isso é muito bom no Logos. E aqui algumas informações aqui gráficas, né? Mas outra coisa muito boa é a teologia sistemática. Então você clica aqui em teologia sistemática e abre um leque, né? Cristologia, pneumatologia, soteriologia, antropologia, amartologia, eclesiologia, escatologia. E aí o que você pode fazer? Por exemplo, eu estou vendo aqui esse texto. Eu quero ver sobre cristologia, por exemplo. Pronto, ó, cristologia. O nascimento virginal. Jesus Cristo nasceu por um milagre. E aqui é uma teologia concisa, do J. Park. Eu posso clicar aqui e ele já vai me levar direto para a página desse livro. Aliás, aqui não leva direto, mas aqui leva. Pronto, aqui ele já vai me levar direto para o texto que está falando sobre isso. Nascimento virginal, Jesus Cristo nasceu por um milagre. Você pode ler esse texto bem curtinho, ó, falando sobre isso. Isso pode acrescentar no seu sermão.
Eu gosto de fazer isso. Ou você pode clicar aqui na passagem e ele já te leva exatamente onde o seu texto está sendo citado, que é bem aqui. Aqui, ó, envolvendo uma pecadora. Olha só, já tacou aqui violentamente aqui, né? Alguma denominação, né? Então tá aqui a pecadora, Maria pecadora, deu luz a quem não estava, a, deu luz a alguém que não estava em Adão, como ela estava. Pronto, aqui você pode pegar alguma coisa, aí também é separado aqui por denominações, né? Batista, presbiteriano, e aqui, ó, por exemplo, essa sistemática de Mullins, tem aqui Doutrina de Deus, de John Frame, Doutrina de Deus, John Frame, Teologia Sistemática, de Schaeffer. Também tem outra sistemática aqui, o Compêndio de Teologia de Turrentini. Aqui, 10ª pergunta, pecado original. Aqui, tinha necessidade de Salvador, aqui ele celebra com o seu. Aí você clica aqui e ele vai te levar lá no livro de Turrentini, já no texto, aqui onde está citando ele, que o título é com base na necessidade da morte, da redenção, da regeneração, da circuncisão e do batismo. Tá? Aí você lê. Isso acrescenta muito no seu sermão. Então aqui você pode pegar. Pronto, já vi tudo sobre Cristo, mas eu queria entender sobre o pecado. Né? Jesus pecou, não pecou, nasceu em pecado, não nasceu. Você vem aqui a martiologia e você vê aqui dogmática reformada, pecado e salvação. E você consegue ver alguma coisa sobre isso também. Atributos comunicáveis, eclesiologia, escatologia, enfim. Tudo que aparecer nessas sistemáticas, você pode ir clicando e analisando para completar o seu texto, tá? Teologia bíblica quase nunca aparece nada, seria bom se aparecesse. E aqui vem algumas palavras importantes do texto para você prestar atenção. Mas outro aspecto que eu uso é essa aqui, ó, liturgia. Ele te ajuda de fato a fazer alguma liturgia, né? Então você clica aqui, ele te dá alguns textos que estão aqui correlacionados, por exemplo, Salmo 126, João 1, 6 a 8, enfim. Você consegue ter alguma coisa. Às vezes me dá alguma ideia, às vezes me ajuda, mas algumas vezes também não ajuda para nada. Esse aqui é aquele livro que eu falei que... Bom, vamos sair daqui, né? Então aqui acabou. Guia exegético tem outras coisas aqui, Atlas, enfim, tem um monte de outras coisas. Aparato, que é muito bom, mais parte acadêmica, ou se tiver algum problema no seu texto, alguma coisa que você vai precisar trabalhar, mas basicamente eu só uso isso. E fecha. Aqui é aquele foco de desenvolvimento. Isso aqui é muito legal, porque ele te ajuda um pouco quanto às divisões do texto, né? E ele te dá uma luz aqui. Então, por exemplo, aqui está em Lucas, e aí ele faz um tópico principal, a mensagem soberana do reino foi estendida a todas as nações por meio da rejeição de Israel para com Jesus, o Filho do Homem como seu Messias. O prólogo, em 2, a mensagem soberana do reino é introduzida nos nascimentos e preparações sobrenaturais do rei e seu predecessor. E aí tem aqui as informações. B. A messianidade real de Jesus é atestada pelo ministério de João em favor dele com respeito a ele por sua genealogia e pelo seu triunfo sobre a tentação. Aqui é interessante porque ele já começa a colocar 3 pontos e ele divide o texto de alguma forma. A messianidade real de Jesus é atestada pelo ministério de João a ele e a respeito dele. E aqui por diante. Então ele te dá um pouco das divisões, né? Ele faz de maneira muito sucinta, tá? Pronto. Aqui o comentário de Osborne, o comentário aqui da Reforma, né? Um comentário bíblico, e tem um comentário do Hernandes e o comentário do William Hendrickson. Então ele começa aqui lendo o texto e você vai aos comentários e tudo mais. Bom, o que está em ticadinho assim é porque várias pessoas destacaram esse mesmo texto aqui, por isso que fica assim. Ó, 4 pessoas destacaram isso. Deve ser alguma coisa importante. Mas eu gosto de ler tudo. Gosto de ler tudo para que eu destaque aquilo que eu achar importante. Né? Se eu ficar olhando o que os outros destacaram, eu acabo não tendo as minhas próprias percepções. Beleza, depois de tudo isso, lendo,
Aqui já vi a gramática, já vi os comentários, um pouco da divisão, comparei os textos e tudo mais. Eu gosto de vir aqui no texto e usar esse filtrinho aqui que faz assim, ó, cadê? Aqui, ó, características do discurso grego. Aqui é grego, né? Mas se fosse hebraico, eu clicaria em hebraico e clico aqui, ó. Pronto, ele vai destrinchar um pouco o texto para mim, né, de alguma forma. Então ele coloca aqui sentença, 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 subponto, suporte ao ponto, subponto, sentença, sentença. E aí ele me ajuda a entender um pouco mais a estrutura do texto, para ajudar na divisão do texto, tá? Outro que também ajuda é aqui. Você tira esse e coloca o contorno proposicionais. E também ajuda. Então aqui, ó, discurso, ação, experiência, caracterização, causa, profissão. E aí, se você tiver na dúvida, mas o que significa isso? Você deixa o mouse em cima, tá aqui. Profession, the speaker, make, public, vocês sabem que eu sou muito bom em inglês, né? Mas é isso aí. Você vai ter aqui a tradução para que você consiga ver. Né? Se você não conseguir traduzir, você clica nele, ele vai abrir uma coisa para você aqui e se o seu logos for atualizado, ele vai traduzir aqui do lado, tá? Então, aqui profissão, o orador está fazendo uma declaração pública de crença em relação à sua religião. Muito bem lembrado, às vezes você vai pegar textos em inglês, né? Então vamos pegar algum texto aqui, guia exegético, né? Lucas, tal. Vou colocar só isso aqui pra gente ver. Então, comentários. Tem alguns comentários que você vai ver que são comentários em inglês, né? Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver um. Pronto, esse aqui. É um comentário em inglês. Mas e aí, um comentário em inglês? Eu vou precisar saber inglês, eu vou ter que ficar copiando e colando para traduzir? Não. Você vem aqui do lado, ó. Só clicar aqui, ó. E ele começa a traduzir do lado para você, ó. Automaticamente você vai andando e ele vai traduzindo para você. Outra coisa interessante também é isso aqui. Por exemplo, você está aqui no texto, né? Vou tirar esse contorno para ficar mais fácil para compreender. Você está aqui no texto. Lucas, capítulo 1, versículo 46. E aí você quer que toda vez que você mexer nesse texto aqui, esse aqui venha junto. O que você faz? Você vem aqui nesses 3 pontinhos, clique em A. Ou em B ou em C, tanto faz. Mas todos têm que ser a mesma letra. E vem aqui e clique em A também. 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 Aí, por exemplo, eu tô aqui em Lucas, né? Mas eu quero ir lá em Lucas. Ó, você tá vendo que já tá mudando do lado, né? Mas eu quero Lucas. Ó, usais. Pronto, Lucas 6, 24. É isso que eu quero tratar. Lucas 6, 24. Quando você vem aqui, eu tô aqui no Osborne. Já tá aqui, ó. Lucas 6, 20 a 26. Lucas 6, 20. Lucas 6, 24. Lucas 6, 24. Mesma coisa. Então tudo que você mudar aqui, vai mudar aqui do lado também, automaticamente. E se você mudar aqui do lado, também vai mudar aqui e vai mudar nos outros. Porque você interligou, né? Fez um conjunto de interligação. Outra coisa legal é se você quiser abrir uma outra Bíblia. Porque, por exemplo, você está estudando o texto. Vamos lá em Lucas 1. Você está estudando o texto aqui e de repente você quer ver alguma outra, por exemplo, aqui, ó, pronto, Abraão. Você clica aqui, ele vai abrir um versículo, certo? Se você clicar nele, ele vai abrir aqui mesmo. E aí você sai do versículo que você estava e você não quer isso. Então você vem aqui, volta para onde você estava e você diz para essa página aqui, ó. Você clica nela, clica nos 3 pontinhos e coloca trazer links para cá. Pronto. Agora, toda vez que você estiver nesse e aparecer um link de uma palavra, quando você clicar, ele não vai sair daqui. Ele vai levar para lá, ó. E aqui continua onde você estava. E aqui foi para a página que você queria. Isso é muito útil quando você está preparando, porque você não quer ficar saindo daqui do texto. Você quer uma página, pelo menos uma Bíblia, que fique direto no texto para você poder estudar. Outro ponto que eu faço também aqui é abrir aqui um gerenciador de sermão. Então abro o gerenciador de sermão. Eu já tenho aqui uma
um modelo, né? Então eu clico aqui no meu modelo, mas vocês veem que eu já tenho alguns sermões aqui, estou no 160, talvez esse vai ser o 161, e eu coloco adicionar. Ele abre para mim aqui, e eu clico 2 vezes, e ele já abre o meu construtor de sermão aqui embaixo. Eu gosto de jogar ele para cá e ir trabalhando ele. Como que eu faço ele aqui? Ó? Coloco o texto bíblico, faço a introdução, contextualização, coloco de novo o versículo aqui, explicação do versículo, Cristo no texto, aplicação. É o esqueminha que eu sigo aqui. Eu coloquei 3 pontos como bom presbiteriano, mas pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6. Quer dizer, não sei se pode, né? Mas pode ter outros pontos, né? Então, conclusão, referência, eu gosto de colocar referência bibliográfica para eu poder me lembrar de onde eu tirei algumas ideias. E aqui eu coloco uma legenda. Então, tudo que eu coloco de azul são citações, tudo que eu coloco de vermelho são títulos, em verde são ilustrações que eu vou fazer, itálico são versículos e negrito são coisas que eu quero destacar. Tá? Então, eu gosto de fazer sempre assim, já deixar meio pronto. E como que eu faço isso? Bom, é muito simples. Você começa um sermão, deixa ele do jeito que você quer e clica aqui, ó, modelo. Quando você clicar em modelo e fechar, ele já vai salvar lá como modelo. Aqui tem coisas legais também. Você pode dar nome à série, colocar o número da série, tópicos, a passagem bíblica, o tempo do seu sermão, aqui o orador, a data do seu sermão, a igreja que você pregou, o horário, o tipo de audiência. Aqui também tem uma coisa bem legal que são citações populares. Então, por exemplo, aqui, ó, isso aqui ficou. Eu vou segurar isso aqui e vou clicar. Mesma coisa se eu clicar aqui, tá? Em citações populares. Eu clico aqui. Entregando seu sustento ao Senhor. Ele vai me abrir várias referências que ele encontrou no meu Logos para falar sobre sustento ao Senhor. Então, pela fé, sustente, console em seu Senhor, tal. Poxa, eu gostei desse, quero usar esse. Como que eu faço? Aí você vem aqui, clica aqui e clica aqui. Ele vai abrir para você o livro, que estão aqui 300 citações dos puritanos para pregadores. Então não abre o livro, né? Ela abre o livro de citações, né? E aqui está a citação. Você pode olhar essa citação, gostei dela, joga para o seu, coloca aqui o nome de quem você citou. Então digamos que eu vou citar isso aqui. Como que eu faço? Eu coloco aqui, cito lá, estou dando um exemplo aqui, tá? Eu gosto de citar colocando a página mesmo. Aqui tem já a referência de onde eu estou citando, e eu gosto de colocar aqui na referência. E aqui eu pego o nome do cidadão e colo aqui embaixo, né? E deixo um negritinho para prestar atenção. Pronto. Então aqui eu já tenho uma citação. Beleza. Só que as minhas citações, elas são em azul. Então vem aqui e coloco aqui em azul. Pronto. Agora eu sei que é uma citação. Para mim faz sentido. Você pode colocar qualquer outra coisa. Mas Marcos, aqui é um livro de citações. Você está citando um livro de citação. Eu queria ver onde que Samuel Rutherford falou sobre isso. Vem aqui nesse livro aqui, ó. Clica aqui. 246. Aqui vai ter a referência de onde essa citação é. E aí você pode colocar até aqui, inclusive. Ó. Pronto, ó. Essa aqui é a verdadeira citação. É de onde este autor aqui tirou. Né? Eu gosto de colocar também para que eu possa consultar depois. Então pronto, tenho 2 referências aqui por conta dessa citação e eu vou conseguir entender isso. Você pode ter outras maneiras de entender. Eu entendo assim, para mim funciona assim. E aqui eu não coloco em vermelho, eu coloco em preto. Mas eu vou tirar isso aqui, não sei porque eu estou me preocupando com isso. Mas bom, esse aqui é o sermão, tá? E quando eu vou pregar, o que eu faço? Eu pego o tablet, clico aqui em pregar. E eu acho que vai abrir uma página na internet, tá? Pode abrir. Bom, aí abre aqui, né? E eu coloco aqui, ó, o minuto, ó. Então, falar por 35 minutos. E brilhar quando o tempo chegar. Aí eu coloco iniciar timer e começo a pregar aqui, baseado nisso. Bom, basicamente é isso. Eu vou começar a colocar o texto aqui, vou começar a pensar
na contextualização, eu vou preenchendo essas lacunas, vou alimentando, vou colocando alguma citação, vou pesquisando alguma coisa que eu vi lá na sistemática, alguma coisa que eu vi nos comentários, e vou alimentando meu sermão até que ele fique redondinho. E, e aí eu fico fazendo só os reparos nele. Mas é isso. Bom, esse aqui é o meu método, né? Deve ter ficado longo demais esse vídeo, mas esse é meu método de fazer sermão. Eu faço dessa forma, sempre faço dessa forma, e para mim tem funcionado muito bem. Para mim tem sido muito bom fazer sermão assim, tem me ajudado bastante, e eu espero que de alguma forma possa ter te ajudado esse vídeo. Se você quiser saber alguma outra coisa que eu passei muito rápido aqui, coloca aí no comentário. E bom, é isso. Se você quiser conhecer algumas outras ferramentas também que eu uso, eu posso colocar depois. Que Deus abençoe sua vida, que você seja fiel na pregação. Antes de tudo, faça do jeito certo. Eu quero fazer um outro vídeo falando sobre o chat GPT e como ele pode ajudar no seu sermão, e pode mesmo, mas você tem que usar com sabedoria. Então, seja sábio. Em tudo isso, é importante a sabedoria. Eu posso fazer um sermão aqui só copiando e colando os comentários ou qualquer outra coisa, mas você precisa ser fiel, você precisa ler, você precisa dar o seu toque para o sermão, a sua personalidade também ali no sermão, e isso faz bastante diferença. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e qualquer coisa, dá um like, dá like, inscreve aí, isso ajuda bastante e me motiva a fazer mais vídeos como esse. Que Deus te abençoe.